palestra Dr. Marcos De Stefani, promotor de justiça em Campinas, professor universitário, e eu vou convidar ao nosso palestrante, o Dr. Fábio Mesquita Vieira, que fará a apresentação do nosso palestrante. Bom dia para todos, colegas, servidores, estagiários. Dentro do nosso plano comemorativo aí dos 30 anos da nossa Procuradoria, Dr. Marcos, estamos promovendo alguns eventos, e um especialíssimo foi essa sua vinda aqui para nos falar do novo CPC. Dr. Marcos, que foi meu direto colega de turma de faculdade, né? E hoje é um jurista com obras publicadas. Ele é promotor de justiça, especialista em direito pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Ele é mestre em direito penal, é mestre em processo civil e em direitos difusos. E é doutor em direitos difusos pela PUC de São Paulo também, professor da FACAM, no curso dúvida. Agradeço a presença de todos, tenho certeza que vocês vão aproveitar uma belíssima palestra do Dr. Marcos De Stefani. Marcos. Bom dia a todos e a todas. Eu digo com muita sinceridade, é um grande prazer, uma grande satisfação retornar aqui ao Ministério Público do Trabalho e reencontrar amigos de longa data, amigos de datas mais próximas, e a satisfação é grande porque a oportunidade de debater um código com um público tão seleto, ela é sempre muito enriquecedora, e a oportunidade de reencontrar grandes amigos é mais ainda. E eu agradeço o convite, a gentileza do convite, a indicação. Aliás, eu queria quebrar qualquer formalidade desde já, e vamos deixar de lado aqui os tratamentos formais e dizer, por exemplo, que para mim é encontrar aqui um amigo que eu ouso dizer desde a infância, né? Mário, Dr. Mário Gomes. Para mim o Mário, uma satisfação muito grande encontrar o Fábio, colega de faculdade, como você lembrou, né? Tivemos a oportunidade de nos reencontrar até mais recentemente, né? Então é satisfação muito grande, um prazer. E gostaria que não trabalhássemos aqui o tema com muita formalidade, que já peço a liberdade para chamá-los de vocês, e da recíproca que seja a mesma, para que possamos a qualquer momento esclarecer alguma questão. Então fiquem muito à vontade para interromper, para questionar, para opor embargos de declaração, né? Afinal, os embargos de declaração estão mantidos no código, não poderia ser diferente, né? Embora com alguma limitação. Então que possamos discutir o tema dessa forma, e é assim que eu espero, e não precisa deixar a pergunta para o final. Se surgir alguma dúvida, pode interromper imediatamente, a gente tenta aplicar. Não vou ousar fazer referências ao processo trabalhista, então ouçam e façam as aplicações devidas, porque eu não sou a melhor pessoa para fazer isso em função da minha experiência. Eu espero, com o tempo, ter a oportunidade de melhor estudar o processo de trabalho. É uma das metas que eu tenho, mas as ocupações pessoais ainda não me permitiram explorar melhor esse campo que reconhecidamente, eu no doutorado presenciei uma discussão na PUC São Paulo
que é o que mais influencia o processo civil. Reconheçam ou não os processualistas civis, né? A grande influência do processo civil de longa data é o processo trabalhista. Ao contrário do que muitos processualistas civis acham, né? que inovam, que têm determinadas ideias que, na verdade, foram buscar e se inspirar no processo trabalhista. Quando fazia doutorado, presenciei uma discussão que eu achei muito enriquecedora, que começou com uma discussão mesmo, no sentido pejorativo da palavra, mas terminou de maneira muito boa, porque o juiz do trabalho que lá estava demonstrou claramente essa influência que eu há muito tempo já sabia, né? E não poderia ignorar. Pois bem, vamos iniciar então a análise do impacto do novo Código de Processo Civil no processo coletivo, na tutela dos direitos difusos, coletivos e, por que não, também individuais homogêneos, né? Afinal, é possível a tutela coletiva de direitos, assim como é possível a tutela de direitos coletivos, né? A tutela de direitos coletivos, a tutela de direitos difusos e direitos coletivos no sentido estrito, e a tutela coletiva de direitos individuais, no caso, os direitos individuais homogêneos. A minha satisfação, por exemplo, perceber aqui de algumas fisionomias, de algumas pessoas com as quais conversei rapidamente agora, né, de reencontrar ex-alunos, né, um prazer muito grande. Então, dizer que, por exemplo, quem teve aula comigo de processo civil, há uma grande mudança que ocorreu desses momentos anteriores em relação aos dias atuais. Há uma linha muito forte hoje, com a qual eu concordo, que diz que a divisão não é mais entre tutela individual e tutela coletiva. Nós temos a tutela individual, regida principalmente pelo Código de Processo Civil, e a tutela coletiva regida por um microsistema, em que as duas leis principais são o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública. Principais, mas não exclusivas. Há, hoje também, na visão de muitos processualistas, não há um consenso, mas é uma linha muito interessante, eu pessoalmente concordo, a chamada tutela pluriindividual. Então, nós temos tutela coletiva, tutela individual e tutela pluriindividual. O que seria a tutela pluriindividual? A partir do momento em que a sistematização da tutela dos direitos individuais homogêneos, que ocorreu a partir de 1990, principalmente com o Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento em que esta tutela coletiva de direitos individuais, ela não surtiu os efeitos que eram esperados pela comunidade jurídica, há uma série de razões, das mais diversas, inclusive por que não deixar de frisar o próprio desconhecimento dos operadores do direito, que não se especializaram, a própria atuação, às vezes, refratária do Poder Judiciário em relação à tutela coletiva de direitos individuais homogêneos. Eu estou citando só alguns motivos, mas, na verdade, existem vários outros. Muitos falam, muito obrigado. Muitos falam também no próprio boicote por parte de setores da advocacia, né, que enxergavam a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos como um fator que poderia limitar a advocacia, o ganho de honorários advocatícios. E não estou fazendo nenhuma crítica, tentando colocar alguns pontos que podem, que com certeza, de uma maneira mais ou menos intensa, contribuíram a partir do momento em que a tutela coletiva de direitos individuais de origem comum ou individuais homogêneos, ela não surtiu o efeito que se esperava. E veja aqui, eu não estou fazendo uma análise em relação ao processo trabalhista, estou fazendo uma análise geral, principalmente em relação ao processo
civil, né? Eu, por exemplo, já fui promotor do consumidor na capital por um tempo, e a gente via que a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, às vezes, ela era promovida até por instituições que não tinham, por associações, que, na verdade, almejavam intenção de honorários advocatícios ou se utilizar de uma associação para praticar uma advocacia privada e não vocacionada à tutela de direitos coletivos. Enfim, existem muitos motivos que podemos discutir, muitos já foram apontados em obras científicas, doutrinárias, etc. Mas a verdade é essa. A tutela coletiva de direitos individuais homogêneos não produziu os efeitos. Qual o principal efeito? A redução de demandas individuais e a uniformização do entendimento acerca de determinadas questões de direito. Então, a partir desse momento, a doutrina passou a buscar outros mecanismos para tutela de direitos que têm uma determinada homogeneidade, né? Tem uma origem comum, envolve a discussão de uma mesma questão de direito. E começaram a desenvolver no Brasil essas técnicas que nós podemos chamar de tutela plurindividual. Né? Só para fazer uma rápida distinção, enquanto uma tutela coletiva leva a uma decisão de efeito erga omnes ou ultra partes, por meio de uma demanda que nós podemos chamar de representativa, né? Porque o autor da ação não é titular do direito material postulado em juízo, então é uma técnica que também é chamada, eu gosto dessa expressão, representativa, porque o autor não é titular do direito material que postula em juízo. Então, na tutela coletiva, uma técnica representativa e uma decisão que produz efeitos erga omnes ou ultra partes. Ou seja, uma decisão coletiva que será transportada para as situações individuais. O transporte da coisa julgada coletiva para atender às situações individuais. Né? Enquanto que a chamada tutela plurindividual, ela parte de uma técnica não representativa. Por que não representativa? Porque ela pressupõe a seleção de demandas que são propostas pelo titular do direito material. Né? Então, é uma técnica que não é representativa. Talvez aqui, brincando um pouquinho, aproveitar e tomar um gole de café antes que esfrie, talvez baseado até num ditado que a gente conhece muito bem no interior, né, que quem melhor cuida do seu rebanho é o próprio proprietário. Né? Então, quem melhor defende o direito é o titular do direito postulado em juízo. Então, é uma técnica chamada de não representativa, porque ela vai partir da seleção de demandas propostas pelo titular do direito material. Demandas que nós vamos chamar de demandas representativas de uma controvérsia. No Brasil, acerca de uma determinada questão de direito. Então, nós vamos selecionar demandas representativas de uma controvérsia, nós vamos cindir a competência, talvez a resolução daquela questão que nós conversávamos, o Fábio estava colocando, seja pensar quem é o órgão competente, é uma questão de verificar a cisão da competência. Nós vamos ter a cisão da competência por quê? A partir do momento em que as demandas representativas da controvérsia elas são selecionadas, elas serão encaminhadas para um órgão hierarquicamente superior. E aí duas coisas são possíveis. Uma decisão de afetação para submeter ao órgão hierarquicamente superior a apreciação de uma determinada questão de direito, com suspensão de todas as demais demandas, suspensão obrigatória. Esse é outra peculiaridade, outra distinção entre a tutela que nós chamamos de coletiva, de direitos individuais, e a tutela plurindividual. Na tutela coletiva, a suspensão de casos de ações individuais ela é facultativa.
pela regra do Código de Defesa do Consumidor. Na tutela plurindividual, a suspensão é obrigatória. Então, a seleção de casos representativos da controvérsia, vocês vão ver como entender essa técnica leva vocês a, não estou dizendo que não entendam, mas a entender tranquilamente muitas técnicas, muitos institutos que usam exatamente esta técnica. Seleção de casos representativos da controvérsia, uma decisão de afetação definindo qual é a questão de direito que será analisada por um órgão hierarquicamente superior, a suspensão obrigatória das outras demandas representativas que não foram selecionadas como representativas da controvérsia, suspensão obrigatória, que atinge inclusive as ações coletivas. É suspensão obrigatória, porque uma demanda coletiva pode ser escolhida como representativa da controvérsia. E isso vai causar a suspensão de todas as demais demandas, inclusive coletivas, que não sejam representativas da controvérsia. Isso aqui é uma linha de contato entre a tutela coletiva de direitos individuais e a chamada tutela plurindividual. O Superior Tribunal de Justiça, para nós, no processo civil comum, firmou o entendimento de que é possível a suspensão obrigatória, inclusive de ações coletivas que não sejam aquelas selecionadas ou aquelas selecionadas como representativa da controvérsia. Então, frisando, porque é muito importante a gente marcar essas etapas. Seleção de casos representativos, definição da questão de direito a ser decidida, remessa a um órgão hierarquicamente superior, instauração neste órgão de um procedimento, vamos chamar assim, qualificado, suspensão obrigatória das outras ações, instauração de um procedimento qualificado, porque é um procedimento onde intervirá obrigatoriamente o Ministério Público, até independentemente da questão que está sendo discutida. No processo civil comum, o Ministério Público oficia, ainda que seja questão de interesse patrimonial disponível. Por quê? Porque a fixação de tese jurídica e o Ministério Público, na linguagem do novo Código de Processo Civil, é fiscal da ordem jurídica. Então, um procedimento onde será definida uma tese jurídica, melhor dizendo, onde será definida a norma que se extrai do texto legislativo. Porque se há uma coisa importante à luz do novo Código de Processo Civil, é não confundir texto com norma. Existem os textos legislativos. Dos textos, às vezes, de vários textos, extraímos uma norma. Às vezes temos normas sem texto. Então, é um papel muito importante nessa tutela plurindividual a definição de uma norma jurídica, da norma que se extrai do texto que é controverso, que gera interpretações divergentes, ou seja, possíveis comandos, possíveis normas. Então, haverá a definição da norma jurídica ser extraída daquele texto. Então, repetindo, eu vou frisar bastante, eu vou repetir porque isso vai nos facilitar muito, vai nos economizar muito tempo de explicação de institutos diversos que, na verdade, vão se utilizar dessa técnica. Então, recomeçando do início, nós tínhamos a tutela de direitos individuais, Código de Processo Civil, tutela de direitos coletivos, microsistema da tutela coletiva, passamos a desenvolver uma chamada tutela plurindividual, que utiliza de uma técnica não representativa, de seleção de demandas representativas na controvérsia, submissão dessas demandas a um órgão hierarquicamente superior, suspensão das demais demandas repetitivas, instauração de um procedimento qualificado, onde o Ministério Público intervém, onde é possível a designação de audiência pública para debater a questão de direito controvertida, onde é possível a intervenção de amicus curiae. Isso é uma coisa que o Ministério Público tem que repensar muito. Eu tenho palestrado, felizmente, algo muito orgulho, eu tenho dado para todas eu tenho sido indicado pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para palestrar sobre esse tema para todos os promotores do Estado de São Paulo.
né? E a gente tem discutido muito isso, o papel do Ministério Público e dos órgãos do Ministério Público nisso. Porque, por exemplo, nós temos pleiteado a intervenção como amicus curiae quando há escolha de demandas representativas que possam afetar as ações coletivas. Então, às vezes, vai ser julgado um recurso especial, como é o caso que nós fizemos há 2 meses, mais ou menos. Vai ser julgado um recurso especial entre o consumidor fulano de tal e a empresa tal. É um recurso especial que vai ser julgado pela técnica de recurso repetitivo, que envolve um consumidor em face de uma empresa. Por exemplo, posso falar, questão pública, Gafisa. Vai ser definida a legitimidade da cobrança de taxas imobiliárias, de taxa SAT, enfim, está pendente, está afetado. Isso é um caso real, só entrarmos no STJ, ele vai ser julgado. Foi encerrada a fase de habilitação de amicus curiae, nesse caso. Nós, do Ministério Público de São Paulo, por provocação de um promotor, pleiteamos o ingresso nesta ação como amicus curiae. Por quê? E aí o ponto que eu acho dos mais relevantes do novo Código com o processo coletivo. A tese jurídica a ser definida, ela passará a ser obrigatória, é um precedente vinculante, é um binding precedent, precedente vinculante, obrigatório. Nem todo precedente é binding, né? Ou seja, é vinculante. Existem precedentes persuasivos, né? A linguagem é exatamente esta nos países da Common Law: persuasive precedent, binding precedent. Nem todo precedent é binding, nem todo precedente é vinculante. Existem precedentes persuasivos. E aí nós vamos ter um precedente que é vinculante, inclusive nas ações coletivas, inclusive em relação às ações coletivas. Então isso é extremamente importante. Nós pleiteamos nosso ingresso, fizemos a nossa manifestação de mérito e aguardamos o julgamento. Por quê? Porque essa é uma técnica plurindividual. O que é técnica plurindividual? Esta decisão, ela não vai ter eficácia erga omnes ou outra parte. Isso é uma característica da tutela coletiva. Ela vai ter efeito vinculante. Vocês já repararam que quando a Constituição Federal, no parágrafo 2º, no artigo 102, e isto vem desde a emenda constitucional 3 de 93, que depois essa redação foi alterada pela emenda constitucional 45 de 2004, ela dá as decisões do Supremo em controle de constitucionalidade, ela dá efeito erga omnes e efeito vinculante. A Constituição Federal fala nos dois. Decisões de efeito erga omnes, decisões de efeito vinculante. Na técnica plurindividual que eu estou comentando, nós vamos ter um efeito vinculante. Não é efeito erga omnes, não é transportar a coisa julgada coletiva para situações individuais. Não é esta técnica. É a técnica de aplicar obrigatoriamente aquela tese jurídica fixada na demanda, neste caso, no julgamento das demandas representativas da controvérsia. Isso passa a ser, na sistemática do novo Código de Processo Civil, um precedente vinculante. E o Código é explícito, vinculante em relação às ações individuais e em relação às ações coletivas. Aliás, é o primeiro Código de Processo Civil que faz referência às ações coletivas. Eu fui designado pelo Ministério Público de São Paulo, designado para acompanhar o projeto quando ele estava na Câmara, participei de algumas reuniões, tentei fazer algumas ligações maiores com o processo coletivo, disciplinar algumas questões, mas o ambiente não era para o Ministério Público. Não era tão ruim quanto o atual. Né? Porque entre nós, do Ministério Público Estadual, há um temor. Há um temor de que, passado esse período, Lava Jato, etc., ou mesmo que não passado, nós vamos sofrer retaliações. Né? Então, não era um período tão ruim como o que nós vislumbramos. Né? E, de fato, a experiência. Só viu o que aconteceu na Itália depois da Operação Mãos Limpas. Né? Depois da Operação Manipulite, na Itália, a situação do Judiciário e do Ministério Público, que não são carreiras
tão dissociadas assim, né? Foi ruim. Mas lá, quando se falava em Ministério Público, em determinado dia, falava muito com o Fred foi muito Fred Didier, muito importante nessa comissão. O Fred falava assim: não vinha com o Ministério Público. Porque você tocava o Ministério Público na magistratura, a questão não era muito bem recebida, né? Ou seja, assim, havia uma certa preocupação em ampliar poderes do Ministério Público e magistratura, né? Mas a gente tentava, né, fazer outras referências ao processo coletivo, fazer determinadas ligações que eu sempre achei importante, mas mesmo assim nós temos referências explícitas no Código de Processo Civil em relação às ações coletivas. Então esse é uma questão que nos preocupa, né, porque nos dá a necessidade de acompanharmos com mais carinho, mais atenção, o julgamento, às vezes, de recursos individuais. Questões que vão ser definidas no julgamento de uma ação individual, e a gente fica olhando de longe, fixada a tese jurídica ali, que é um recurso representativo da controvérsia, a tese jurídica lá estabelecida passa a ser obrigatória. Então, eu fiz essa introdução para tentar, mais à frente, economizar tempo na nossa análise, porque estruturalmente, então, hoje, muitos autores falam, um dos grandes autores dessa linha, Bruno Dantas, por exemplo, que nós fomos buscar, veja, não é uma inovação do direito brasileiro, né? Essa técnica plurindividual, nós fomos buscar em alguns exemplos, tem o Mustverfahren do direito alemão, o mecanismo parecido que existe no direito inglês, é sempre técnica de julgamento de causa piloto, com definição de tese jurídica que passa a ser aplicada de maneira obrigatória e vinculante nos demais casos. Já há entre nós uma decisão muito interessante do STJ, se vocês entrarem no site de recursos, no site do STJ, na jurisprudência, lá hoje o STJ já vem se adaptando ao novo Código de Processo Civil, já coloca todas as teses por assunto, fixadas em recursos repetitivos, isso é fundamental no Código atual. Um dos julgados lá que trata de responsabilidade civil ambiental, com um ícone lá, ação ambiental, o STJ diz assim: olha, no julgamento de casos representativos da controvérsia, é possível, inclusive, estabelecer padrão de conduta em relação a questões de fato, como mensuração de indenização, etc. Por quê? Nós não temos no Brasil, nem com o novo Código, um procedimento para definir padrões de fato. Nós temos um procedimento para definir teses jurídicas, que passam a ter um efeito vinculante obrigatório em relação aos demais casos, mas nós não temos, como existe no sistema americano, em outros sistemas, um procedimento para definir padrões de fato. Talvez o que nós tenhamos é a ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos, que permite uma condenação genérica, ou seja, estipular determinadas questões que envolvem fato. E o STJ admite esses padrões na responsabilidade civil ambiental. Então, um julgamento muito interessante. Eu tenho, por exemplo, um colega com o qual dividi muitas aulas no Mackenzie, até um determinado tempo, no Ministério Público Federal. Aliás, sugiro, convidem para ouvi-lo aqui, que é a professora Edilson Vitorelli, tem escrito sobre essa virada. Excelente, está vendo? Ele está indo para Harvard agora para estudar essas técnicas que definem padrões de questões fáticas em relação às ações coletivas, que é uma técnica que ainda a gente precisa desenvolver no Brasil e que com certeza será muito interessante para nós. Ok? Bom, feita essa introdução, então, possível tutela individual, tutela coletiva, tutela plurindividual, eficácia erga omnes, outra parte, num caso, efeito vinculante no outro. Né? E a história do efeito vinculante no Brasil não é a partir do Código de Processo Civil de 2015. Hein? A história do efeito vinculante no Brasil, de maneira mais intensa, começa na Emenda Constitucional 3 de 93,
que trouxe o efeito vinculante na ação declaratória de constitucionalidade, de maneira mais intensa. Na década de 60, mais especificamente 1963, o ministro do Supremo, Vitor Nunes Leal, teve a ideia de enunciar uma súmula, um resumo da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, com finalidade persuasiva. É daí que nós desenvolvemos no Brasil o Instituto das Súmulas, que é peculiar do Brasil. Claro que ele é inspirado em alguns outros sistemas, as assentadas do direito português, por exemplo. Mas a súmula é uma peculiaridade do direito brasileiro. São enunciados da súmula, ou seja, do resumo da jurisprudência, ou seja, de um conjunto de julgados, no mesmo sentido, do Supremo Tribunal Federal. Acreditava-se, e o ministro Vitor Nunes Leal acreditava, que um enunciado do resumo da jurisprudência predominante no âmbito do Supremo convenceria os operadores do direito acerca daquele entendimento, para seguir aquele entendimento. Talvez ele não esperava e não imaginava que fosse necessário, a partir de 93, depois de 2004, e lei de súmula vinculante, posteriormente, mas aí já é da emenda constitucional 45 de 2004, ter que criar um efeito vinculante com previsão legal. Porque no sistema anglo-americano, vamos chamar assim, inglês, originariamente, mas muito impactado pelo direito americano, que muito se desenvolveu, no sistema anglo-americano, a ideia de observar um julgamento de uma corte hierarquicamente superior, a ideia, ela surge voluntariamente. Lá, um juiz pensa assim, eu sou um juiz, tem um tribunal acima de mim, tem um tribunal supremo. Se o Supremo, ou aquele tribunal que me é superior, tem um entendimento sobre uma questão de direito, por que eu não vou seguir esse entendimento? Eu sou um juiz, eu sou um órgão dentro de um organismo. Um órgão dentro de um organismo, ele precisa estar em sintonia com o organismo. Então lá é voluntária a ideia de que existem precedentes obrigatórios. Por quê? Porque um juiz olha e fala, tem entendimento do Supremo sobre determinada questão, eu não vou contrariar este entendimento. Então isso surge espontaneamente, porque há um grande fundamento. Casos semelhantes, já vou usar uma expressão mais adequada ao direito brasileiro, casos repetitivos, esse é um conceito que a gente tem que trabalhar em sala de aula, né? Antigamente a gente falava em ações conexas, ações idênticas, e agora a gente fala em ações repetitivas. Identidade, conexão, continência e ações repetitivas. Se existem casos semelhantes ou repetitivos, o Supremo entende assim, por que eu, juiz, vou entender de maneira diversa? Eu vou aplicar o entendimento. O caso repetitivo, por quê? Casos semelhantes têm que ser julgados de maneira semelhante. É um princípio, eu vou adiantar aqui, é um princípio do novo Código de Processo Civil. Qual o princípio? A isonomia de tratamento judicial. Os tribunais, principalmente superiores, têm uma função nomofilássica. A função de interpretar e aplicar o direito de maneira uniforme. Interpretar e aplicar o direito de maneira uniforme. Fruto desta função nomofilássica, o novo Código de Processo Civil, no artigo 926, diz: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra, coerente, por razões de segurança jurídica. Por quê?
Pessoas que estão em situações repetitivas ou semelhantes têm que ser tratadas de maneira uniforme. A isonomia que o caput da Constituição, do artigo 5º da Constituição fala, que o preâmbulo da Constituição fala, a isonomia, ela é inclusive a isonomia de tratamento judicial. Como dizer que duas pessoas que estão na mesma situação fática, um recebe um tratamento do Poder Judiciário e o outro tratamento oposto? Não tem sentido. Há necessidade da isonomia. E a isonomia envolve a isonomia de tratamento judicial. Só que isso não é da nossa cultura, nós temos resistência a isso. Então, há pouquíssimo tempo, teve um evento quando eu dava aula lá no Mackenzie. Veja, eu não estou criticando a pessoa, é só a cultura que não é dele. É geral. Veio um juiz de direito, falou: obrigado, vocês me convidaram aqui para falar sobre esse tema, muito bem. Então eu vou falar sobre esse tema, vou falar o entendimento do Supremo, do STJ, e depois vou falar o que a gente faz aqui na nossa comarca. Pera lá. Isso está errado. E eu acho que o raciocínio deveria ser assim. Olha, eu vou dizer o que nós fazemos aqui na nossa comarca em função do que entendem o Supremo e o STJ. Mas como vocês me convidaram para um evento, eu vou depois tomar a liberdade de dar minhas opiniões para demonstrar que esse entendimento não é o melhor. Seguimos porque é o entendimento da Suprema Corte. Mas o tema tem que ser debatido na comunidade jurídica. O Supremo não está certo. Sigo, embora discorde, mas sigo. Porque o judiciário é organizado verticalmente e tem um órgão de cúpula. Então, como que pode um órgão da base ignorar? Veja, eu sei que isso aqui envolve discussões muito mais profundas, filosóficas.